Hoje eu queria bater um papo com você sobre as hipoglicemias, que é considerado uma emergência ou uma complicação aguda na diabetes. Por que, Cíntia? Porque são aquelas situações em que podem aparecer muito repentinamente e que, se você não corrigir e não der conta, elas podem rapidamente se agravar e levar a complicações. Então, nesse vídeo, eu queria discutir com você o que é uma hipoglicemia, como é que você pode identificar uma hipoglicemia, como prevenir uma hipoglicemia, quais são as causas frequentes de hipoglicemia para você entender e gerir melhor, o que você deve fazer numa situação de hipoglicemia, o que você não deve fazer, quando você pode agir sozinho e quando é que você deve buscar ajuda. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e também orgulhosamente enfermeira, e esse é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Enquanto roda a nossa vinheta, eu queria te pedir para se inscrever aqui embaixo no canal. Sim, quando você se inscreve no canal, você me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. Não só quando você se inscreve, mas quando você dá o seu like, quando você comenta, enfim. Então, se esse conteúdo for muito interessante, se você achar que ele vai te ajudar e ajudar outras pessoas, eu te peço sim que você compartilhe e que você deixe aqui o seu like como forma de nos incentivar a crescer. E se você tiver dúvidas, você deixa no comentário que eu vou tentar responder. Afinal, o que é uma hipoglicemia? Hipo, como o nome diz, é baixo. Glicemia é a glicose na nossa corrente sanguínea ou o açúcar, como popularmente falamos. Mas a hipoglicemia então seria níveis de glicose na corrente sanguínea abaixo do tolerado. Quando falamos em níveis abaixo do tolerado, significa dizer que quando o seu nível de açúcar está abaixo de 70 mg por decilitro, já é considerado uma hipoglicemia. E isso é grave? É. Isso pode ser grave na medida que uma pessoa com diabetes, ela tem episódios recorrentes de hipoglicemia ao longo da sua trajetória com diabetes, que, se não forem identificados e corrigidos, eles podem rapidamente se agravar e, por exemplo, levar à perda de consciência, a convulsões e até mesmo coma. É bom que se diga também que a hipoglicemia traz danos e riscos cardiovascular aumentado e danos neurológicos a longo prazo. Então, ter episódios frequentes de hipoglicemia ao longo da diabetes não é interessante. Sem falar que, com o passar do tempo, essa cronificação, ou seja, constante, as frequentes hipoglicemias, vai fazer com que o seu limiar à hipoglicemia ele seja muito mais aumentado, ou seja, você já não vai sentir tanto quando você tiver hipoglicemias posteriores, o que faz com que haja um maior risco de você ter um episódio grave. Por que, Cíntia, acontecem as hipoglicemias? As hipoglicemias estão associadas à toma da insulina ou da medicação. No caso da diabetes tipo 1, insulina, e no caso da diabetes tipo 2, o antidiabético oral e mesmo também a insulina. Um antidiabético oral, que é o secretagogo da insulina, por exemplo, como as sulfonilureias, e é bom que você que está me ouvindo aí, tem diabetes tipo 2 e que faz uso de uma sulfonilureia, esteja atento. Cíntia, eu não sei se o meu medicamento é sulfonilureia. Então, um dever de casa para você. Pegue a bula do medicamento e leia. Porque se você toma um medicamento que é dessa classe farmacológica, você tem um risco mais acrescido de ter hipoglicemia. Fisiologicamente, essa insulina ela nunca vai se comportar como a nossa insulina endógena. E o nosso organismo ele está muito preparado para reverter uma hipoglicemia, porque a orquestra funciona muito casadinha. Há mecanismos no nosso corpo que são chamados de contrarreguladores. Hormonas como o glucagon, como a hormona do crescimento, GH,
como cortisol, como adrenalina. Nosso corpo orquestra tudo muito direitinho para evitar uma hipoglicemia. No caso da pessoa com diabetes, isso é mais complexo e nem sempre isso vai acontecer de forma satisfatória. A gente já viu que as hipoglicemias estão relacionadas à toma da medicação, seja a insulina, seja antidiabético oral, secretagogo da insulina, ou seja, que vai estimular o pâncreas a secretar mais insulina. E existe, claro, correlação aí. A causa principal seria a toma, mas correlacionado também com a alimentação, o exercício físico. A gente fala sempre da tríade terapêutica, não é? Que é a toma da medicação, a alimentação e o exercício físico. Mas se eu tomo uma medicação e eu tenho uma alimentação irregular, é claro que vai interferir. Pensa comigo, se eu tomei a insulina e na hora que eu deveria me alimentar, eu pulei aquela refeição, o que vai acontecer? A insulina vai lá buscar o que tem de glicose na corrente sanguínea, correto? Quando eu não me alimento, eu vou estar com um nível de glicose abaixo daquilo que é a minha rotina diária. Então, se a insulina vai buscar o que tem, vai abaixar mais ainda. Vai fazer o quê? Uma hipoglicemia. Quando eu faço uma contagem errada, por exemplo, das unidades de insulina para aquela refeição e tomo mais e aplico mais unidades do que deveria, quando eu, apesar de aplicar as unidades corretas, eu acabo deixando a refeição ao meio, então eu vou ter mais unidades de insulina para uma quantidade inferior porque eu não quis me alimentar completamente. A gente falou da tríade, então aqui o exercício físico. Eu posso me programar para um exercício físico e eu posso, por exemplo, fazer uso da insulina ou mesmo do secretagogo da insulina, no caso do antidiabético oral, e naquele dia eu, por exemplo, fazer mais exercício do que eu deveria, do que eu me programei. Então, o que vai acontecer? A gente já viu que o exercício é o abre-césimo da célula para a entrada da glicose, vai haver uma maior absorção de glicose via aquele transportador, que é o GLUT4, né? Vai lá buscar aquela glicose sem a necessidade de quê? Da insulina. Então eu tenho a insulina que vai baixar, mas a glicose entrando naturalmente, vai baixar mais ainda, né? O que significa isso? Posso ter um episódio de hipoglicemia. Gente, outra coisa que pode estar associada à hipoglicemia é o álcool, o uso abusivo do álcool. Isso aí, adolescentes ou jovens adultos e mesmo pessoas mais velhas que têm o hábito de, aqui em Portugal, por exemplo, é muito comum o hábito do vinho às refeições. Mas saiba que a farra de final de semana, o uso do álcool deve ser muito bem pensado e gestionado na pessoa com diabetes, porque o uso excessivo de álcool e às vezes a falta de alimentação associada a esse álcool pode gerar um episódio de hipoglicemia. Bom, mas eu tenho sintomatologia de hipoglicemia, Cíntia? Como é que eu sei que eu estou tendo hipoglicemia? As hipoglicemias, elas se classificam mediante a gravidade. Quando a gente diz que a hipoglicemia é uma complicação aguda da diabetes, a gente está falando que é algo que pode se instalar rapidamente e que, se não for identificada e corrigida, ela pode evoluir rapidamente, de uma leve para uma moderada para uma grave. A glicemia leve não quer dizer que ela seja agradável nem que você não sinta quase nada, ao contrário. Quem já teve episódio de hipoglicemia sabe muito bem o quão desagradável é. Mas qual seria então, Cíntia, os sintomas de uma hipoglicemia leve? Hipoglicemia leve: suar frio, taquicardia, fadiga ou sonolência. Na hipoglicemia leve você também pode ter sensação de tremores, tremor de boca ou de lábio, ansiedade, nervosismo. Imagina o coração acelerar e a pessoa suando frio, tontura, é uma sensação de tô morrendo. É muito desconfortável a hipoglicemia. A hipoglicemia moderada, Cíntia. Na hipoglicemia moderada, a gente costuma dizer que já existe comprometimento neurológico, ou seja, neuroglicopenia, falta glicose para o cérebro. Numa hipoglicemia moderada, você já tem cefaleia, visão turva, má coordenação, pode parecer que está bêbado, né? A coordenação. Você pode ter alterações de fala, uma fala mais lentificada, mais arrastada. Você já pode ter alterações de comportamento, uma irritabilidade ou mesmo uma confusão mental. Então,
dá para ver que não é nada interessante nem agradável, né? E quais seriam os sintomas graves? A perda de consciência, como um desmaio, uma síncope, como a gente diz, uma convulsão e mesmo um estado de coma. Qual é o kit de sobrevivência de uma pessoa com diabetes para que ela possa agir rapidamente em caso de hipoglicemia? Seria ela ter com ela o glicosímetro sempre. É claro, um glicosímetro funcionando. Não adianta ter o glicosímetro se ele está desativado, se ele não tem bateria, não tem tiras e lancetas, tiras de medição, tem todo o kit preparado ali. Além disso, medir a glicemia de forma correta, na lateral aqui do dedo, nunca aqui, higienizar as mãos ou passar um álcool. Esse kit básico é muito importante. Se você teve uma sintomatologia de hipoglicemia, você deve medir a sua glicemia e ver. E o que fazer no caso de uma hipoglicemia? No caso de uma hipoglicemia, você deve atuar para reverter rapidamente essa hipoglicemia. E como é que você deve fazer isso? Através da ingestão de 15 gramas de açúcar. Pode ser 1 ou 2 pacotinhos de açúcar, aqueles de sacarose, açúcar de mesa. Você deve andar com aquilo na bolsa ou na sua carteira ou no carro, por caso de uma emergência. Pode ser pastilhas de glicose que já vem, que são compradas prontas e já tem um sabor diferenciado. Ou se você não tiver nada disso, o que você vai fazer? 3 ou 4 balinhas, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de mel, ou mesmo um copo de sumo, ou ainda um refrigerante que não seja diet, é claro. O erro é você tentar fazer esse processo com alimentos que contenham açúcar, mas que necessariamente contenham outros ingredientes como gordura, por exemplo, porque isso não vai fazer com que você atinja o seu objetivo, que é rapidamente reverter essa hipoglicemia, uma vez que a presença da gordura misturada a esse alimento vai fazer com que ele se liberte mais demoradamente, né? Com que a glicose se liberte mais demoradamente. Você ingeriu essa quantidade e você volta a medir a sua glicemia 10 a 15 minutos ali depois, para ver se você conseguiu reverter aquela glicemia, ou seja, se houve um aumento da sua glicose na corrente sanguínea. Mas se não houver, qual é o indicado fazer? Repetir o mesmo processo. Mais uma vez ingerir o açúcar, mais uma vez esperar entre 10 a 20 minutos aí, mais uma vez voltar a mensurar. Caso não tenha sido regularizado, você deve buscar ajuda médica. Se você fizer da primeira vez ou da segunda e houver a reversão, você espera um pouco mais aí para fazer uma alimentação normal, mas com hidratos de carbono de libertação demorada. Você sabe, existem os complexos e os simples, aqueles que contêm o açúcar que vai se libertar lentamente na sua corrente sanguínea, para você também aí não fazer um pico de glicose ou uma hiperglicemia. Quando é que uma pessoa consegue agir por si num caso de hipoglicemia? Quando há uma hipoglicemia leve a moderada, claro, porque aí se ela entra numa hipoglicemia grave, ela vai precisar de ajuda de terceiros. E se a pessoa perder a consciência, o familiar, o cuidador, o ajudador, alguém que está por perto, pai, mãe, irmão, deve rapidamente lateralizar essa pessoa para evitar aspiração de secreção, caso ela entre em convulsão ou tenha vômitos. E você vai aí colocar, se você não tiver o glucagon, que é o hormônio contrarregulador, que vai fazer com que o fígado quebre a glicose e jogue na corrente sanguínea e age muito rapidamente, cerca de meia hora o glucagon atua, você vai colocar açúcar na bochecha dessa pessoa para que ela rapidamente possa absorver aquele açúcar e reverter o processo. E enquanto você faz tudo isso, você vai não se afastar nunca de uma pessoa com hipoglicemia, é claro, sobretudo numa condição dessa, e você vai chamar o serviço de saúde, a urgência. Tudo na pessoa com diabetes tem que ser pensado estrategicamente. E isso tem a ver também com a alimentação, com o quanto você se alimenta, com quais alimentos você escolhe, o quanto de alimentação você faz, os horários que você faz, o que você come, a regularidade do que você come, e em relação também ao exercício físico. Tive um episódio de hipoglicemia.
o que eu comi, o que eu deixei de comer, quantas unidades eu coloquei, porque é consoante esse roteiro e esse mapa que você vai se percebendo e conhecer o que pode ter acontecido que provocou esse episódio de hipoglicemia, o que eu tenho que fazer diferente ou o que eu tenho que diminuir, será que não vai ser preciso diminuir a medicação? Quando você levar esse mapa, essas observações, o próprio médico pode dizer, está tendo muita hipoglicemia, talvez tenha que ajustar a medicação. Para terminar, eu queria te dar uma dica de ouro se você quer ser um autogestor eficiente e caminhar com saúde e longevidade apesar da diabetes. Você, como gestor, tem que ter uma análise crítica do que acontece para saber por que está acontecendo. Para você ter uma gestão eficiente, você não vai querer sair de uma hipo para uma hiper. Então, conhecer o impacto do alimento talvez te ajude a corrigir, inclusive, melhor um episódio de hipoglicemia. Talvez 15 a 20 gramas de um sachê de açúcar seja muito para você, se você souber o quanto 1 grama de açúcar eleva a glicemia na sua corrente sanguínea, e você pode fazer uma correção mais individualizada. Isso você vai aprender a fazer com o tempo, com a autogestão eficiente, adquirindo confiança, tendo uma excelente parceria com seus profissionais de saúde, seja ele médico, seja enfermeiro, seja nutricionista, e decidindo que você quer ser sim o melhor gestor da sua saúde.